Cláudio Geriatra é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Esse tema do nosso bate-papo hoje foi uma sugestão da dona Dirce, lá de Japaratuba. O que é que nós temos a orientar as pessoas com relação à ansiedade e insônia? Tem correlação? Tem a relação, sim, e é um tema, dois temas que têm uma relação grande entre eles e que preocupa muito a sociedade, a humanidade, a cada dia, né? As pessoas sofrem de ansiedade, não, há milênios o ser humano sofre, né, com isso, desde a busca por alimentos, né, desde os primórdios, e hoje com o cotidiano tecnológico avançado, e a gente assiste pessoas que sofrem com isso e podem agravar a saúde. Lembrar que a ansiedade pode piorar picos hipertensivos, piorar a questão do controle de glicemia, trazer risco para a saúde direta e atrapalhar o jovem na formação profissional, na conquista de um espaço. E isso tudo tem uma relação direta. E a própria ansiedade pode levar à insônia, né? E a insônia piorar a ansiedade, porque você que não dorme bem vai ficar com alteração de humor, mais irritado. Então você tem uma relação que realmente é uma bola de neve que vai crescendo. Quanto mais ansiedade, pode haver mais insônia, mais ansiedade. São duas situações que não têm idade, né? Não tem idade. E a gente observa uma juventude hoje, eu atendo no consultório idosos, adultos e jovens, muitas vezes ansiosos e com insônia já, com situações de preocupação. Os jovens às vezes preocupados em como se firmar profissionalmente no mercado de trabalho, como será meu futuro, né? Os idosos preocupados com o futuro dos filhos, dos netos. Lembrar que 70% dos idosos têm uma preocupação, ajuda a sustentar filhos, netos, e isso traz uma preocupação grande. Então a gente assiste algo que é grande. A gente tem uma ansiedade muito em função, hoje em dia, da instabilidade, da preocupação futura, e levando a uma ansiedade e alteração de humor. E é importante alertar a população que não deve se deixar isso acontecer de forma contínua. Aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque tanto a insônia como a ansiedade de forma muito prolongada vai prejudicar muito a saúde. Você vai ter uma produção de cortisol elevada, vai fragilizar os órgãos, vai predispor doenças, vai atrapalhar crescimento profissional para o jovem, melhor desempenho escolar, estudantil, profissional, relação pessoal, e para o idoso, a pessoa a partir de 40 anos de idade, e pessoas idosas, aumenta o risco de agrava a doença, surgimento de doenças e agrava a doença, até a cânceres, que você mexe com a imunidade. Então é importante a gente alertar isso. Queda de cabelo. Muitas vezes as pessoas estão gastando, chegam no consultório usando milhares de medicamentos, inúmeros, cabelo não melhora, e é só a insônia. Às vezes melhorar a insônia, o estresse, a ansiedade, o cabelo para de cair. Então você tem que realmente, a gente tem que observar que como a ansiedade, como a insônia prejudica o organismo. Eu estou falando do cabelo para dar um exemplo, porque é palpável, é visível. Então a pessoa tem que entender que você tem isso, você não tem só o cabelo, você tem toda uma estrutura interna que também sofre com a ansiedade, com a insônia. Estamos conversando com o Dr. Cláudio Geriatra hoje sobre ansiedade e insônia. Se você tem alguma dúvida, manda para cá para o 999525714. Só na Saman Fiat tem oferta, tem vantagem, tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você. Desde carros compactos e econômicos até SUVs e veículos familiares espaçosos. Sergipano mais Fiat, a junção perfeita de história e tradição. Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulta e condições. Paz no trânsito começa por você. Você já parou para pensar nos benefícios que o retorno da Petrobras trará para a Sergipe? O Sindipetro Alagoas Sergipe está lutando por isso. Mais empregos, economia fortalecida, desenvolvimento para o nosso estado. Junte-se a esta causa. Sindipetro Alagoas Sergipe, unido pelo progresso de todos nós. Doutor Cláudio, o Alberto Argolo diz aqui: primeiro, meus parabéns para o colega Cláudio e também para este quadro. Queria saber o que fazer para Narciso dormir bem quando o Vasco perde. Rapaz, eu sou vascaíno, e o Vasco tem ganho, o Vasco ganhou o último jogo, tá indo para a semifinal da Copa Brasil e o Flamengo perdeu, hein? Aí a gente tem que alertar que é o seguinte: o vascaíno, ele é um vitorioso, ele tem um espírito tolerante, de superação, e pode ter certeza que Narciso não vai sofrer com o Vasco jogando. Ele tem certeza que a todo momento o Vasco superará, se não nesse jogo ou no próximo. O Vascaíno é um ser humano cheio de esperança. Mas nessas situações, aí Alberto é um amigo, agora eu conheço ele muito bem, gente fina, pessoa que eu adoro, tenho uma admiração muito grande, sei quem é ele. Mandar um abraço para meu amigão, para todos que a gente convive, e dizer que realmente algumas pessoas ficam ansiosas diante de um jogo de futebol. Às vezes até as urgências aumentam de pessoas
passando mal. Inclusive, quando o Flamengo joga, o pessoal do Flamengo aumenta a quantidade de. Quando é que a ansiedade precisa ser passada a considerada uma doença ou um problema? Porque essa sensação de ansiedade me parece ser algo natural ao ser humano também. Mas quando é que ela se torna uma comorbidade? O Jadson Santos está querendo saber a relação também delas com a depressão. Muito boa pergunta, Jadson. Ajudou muito aí. A questão da pergunta do Jadson, a relação de ansiedade com a depressão. É muito grande. Tem estudos antigos que você procurar na web não vai achar. Eu gosto, às vezes, de ler os livros antigos, com trabalhos científicos bem feitos, com boa amostragem de pessoas e de pesquisa, em que você sabe que aquele trabalho foi bem feito e aquela verdade não vai morrer. Tem alguns trabalhos que mostram que as pessoas que têm uma piora da ansiedade ou o surgimento de uma ansiedade ao longo da vida, em mais de 90% das vezes está relacionado à alteração de humor. Há possivelmente um quadro até depressivo. Então, a depressão, ela causa ansiedade. Isso é muito bom a colocação dele. Isso é uma morbidade, é uma doença, a depressão. A ansiedade crônica também é uma doença, tem que ser tratada. Tem componente genético. Nós herdamos cor da pele, cabelo, olhos, mas herdamos também uma tendência comportamental e de humor. Então, é interessante você observar nas famílias que muitas vezes a pessoa herdou um pouquinho mais de ansiedade do pai, da mãe, é comum isso. E é verdade. E aí, o que é que acontece? Nós temos que alertar a população que nessa relação de ansiedade e depressão, a gente precisa tratar a depressão de forma correta. Né? A depressão, a gente já falou aqui em programas anteriores, a depressão ela pode causar ansiedade, pode causar insônia, pode causar vários sintomas, perda de concentração, falha de memória, tem até pseudodemência, falsas demências pela depressão. Então, se você tratar os sintomas periféricos e não tratar a raiz do problema, você não vai melhorar como um todo. É muito comum as pessoas chegarem, a gente falando em insônia e depressão, aproveitando aqui o tempo, as pessoas usando só medicamento para insônia. E aí não vai melhorar a ansiedade, não vai melhorar o humor, vai apenas dormir, mas vai continuar estressado, alterando o humor, com irritabilidade, fragilidade, desânimo, vontade de chorar, tristeza. Então a gente tem que tratar o todo. É importante isso. Tem pessoas no Brasil, está comum o uso de hipnóticos, Zopidem, que é um perigo, um alerta aqui para a população. Isso é de utilidade pública, gente. Vários programas de TV têm passado. O Zopidem não deve ser utilizado por mais de 4 semanas, está na bula. Causa dependência, causa depressão. Da hipogonadismo, atrofia testículo, para os homens saberem disso aí. Tem medicamentos que só tem usado, chegado no consultório com uso contínuo e não deve ser feito. Alguns sedativos, tarja pretas, precipitam doença de Alzheimer, causam depressão. Então, você usar a tarja preta, né, aqueles remedinhos receita azul, clonazepam, lorazepam, diazepam, bromazepam de forma contínua para a ansiedade não é saudável para uma longevidade. Pode precipitar depressão, pode precipitar uma demência, vai atrapalhar a sua disposição física, mental, é um sedativo forte, vai diminuir a disposição para fazer uma atividade física. Então hoje a gente tem uma gama de alternativas para tratar a ansiedade. E aí, qual é a relação com a depressão? Os antidepressivos, que não são tarja preta, são receituários carbonados, eles são a melhor escolha para tratar a ansiedade. A gente trata a depressão com eles são antidepressivos, eles também são utilizados para ansiedade crônica. O haja vista tem menos efeito colateral do que os sedativos tarja preta. Essa é a dica que fica para você conversar com o seu médico no consultório, para que você possa tratar a ansiedade de forma mais saudável a longo prazo e garantir uma longevidade com menos risco de doença, por efeitos colaterais também de medicamentos. Você já respondeu a Martinha também aqui, que perguntava exatamente sobre isso. Quais são as formas de tratamento da ansiedade? Existem, meu caro Cláudio, você já disse predisposições genéticas, mas existem também alguma faixa de idade, você já me respondeu que não, mas onde ela é mais preponderante? Olha só, a depressão, à medida que a gente envelhece, principalmente a partir dos 50, 60 anos de idade, no idoso a depressão ela passa a ser mais frequente. E aí você tem a ansiedade surgindo, a ansiedade que surge. Mas hoje a gente assiste no Brasil também um crescimento muito grande a partir dos 20 anos de idade, nas dificuldades de firmação profissional, desafios sobre Enem, concursos. Os jovens, nesse sentido, têm sofrido muito com ansiedade e até adolescentes, né? Então a gente tem adolescentes que estão até com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes um avô leva para mim, eu olho, e às vezes tem um diagnóstico, na realidade é só ansiedade. Você trata a ansiedade e o paciente melhora, e não precisa estar utilizando medicamentos tão caros, até adolescentes, a gente observa isso, tem crescido muito. Então, a faixa etária jovem de início de formação e os idosos, a gente observa uma frequência grande disso, e agora tem crescido também, já tem crescido no país, aquela faixa etária de 40 a 50 anos, eu atendo muito no consultório, preocupado justamente as pessoas que tiveram filhos a partir de 20 anos, seus filhos estão adolescentes, começando a vida, essa turma também
tem ficado ansiosa com o futuro, preocupação de família. A gente assiste muito a ansiedade nessa faixa. A mulher no climatério, ela também altera muitas vezes o humor e passa a ter ansiedade também. Quando você está num determinado período de uma fase especial ou importante, ter aquela sensação de ansiedade é normal ou sempre que você está prestes a isso, sentindo isso, você deve se preocupar e cuidar? Não, tem os momentos de vida que você tem ansiedade até por uma perspectiva positiva. Você tem a ansiedade por uma perspectiva negativa, a percepção de um momento negativo, falar em percepção, mandar um abraço para o Dr. Lúcio Prado Dias, aniversariante nosso da semana, nosso colega médico, que gosta de fazer a antologia da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, e ele botou o livro Percepção. Então, a percepção de alguns, quando positiva, pode levar à ansiedade, e a percepção negativa também. Então, na perspectiva positiva, você pode ficar ansioso, mas a ansiedade momentânea e saudável, né? O que faz mal é essa ansiedade de forma crônica, geralmente diante de um desafio crônico, uma preocupação crônica, que gera realmente sofrimento e pode adoecer e trazer agravos grandes à questão da saúde da pessoa. Né? Lembrar nesse sentido que a pessoa tem que tratar. É importante. Se você está mais de 2 meses sofrendo com ansiedade, que você acha que não é normal, atrapalhando seu sono, sua concentração, memorização, capacidade de produção, relação pessoal, profissional, é importante procurar tratamento. A alimentação pode influenciar? Sim, a alimentação pode influenciar, a questão da insônia diminuir alimentações copiosas, volumosas à noite, diminuir a questão da cafeína, o cuidado com alguns alimentos que possam prejudicar a qualidade do sono e lembrar que o tratamento ele também existe, tanto para ansiedade como para o sono não medicamentoso. Na questão da ansiedade, lembrar do psicólogo, a psicoterapia, desabafar, chorar faz bem. Eu digo sempre, procure um psicólogo que faça você chorar. Então, um bom psicólogo vai fazer você falar tudo, desabafar, relaxar, trazer seu equilíbrio em relação aos seus conflitos emocionais. Então, a psicoterapia, uma psicanálise, às vezes bem feita, ela traz um bom resultado. A atividade física diminui a ansiedade, pode melhorar a qualidade do sono, né? E a alimentação também, como você bem trouxe para a gente. Então, você tem um conjunto de situações que devem ser feitas, praticadas, que pode trazer uma melhora do quadro de ansiedade. A atividade física, abrindo um parênteses aqui importante, ela vai ajudar muito. Tem pessoas que melhoram a ansiedade só porque passam a praticar uma atividade física aeróbica, né? O pessoal fala muito em academia, que é exercício resistido. É importante fazer também, fortalecer músculo, prevenir perda de massa muscular para o envelhecimento saudável. Mas no caso da ansiedade, a atividade física aeróbica é correr, fazer um esporte em que você tem uma atividade aeróbica mais intensa. Isso traz realmente uma possibilidade de diminuição muito grande da ansiedade. Quem tem ansiedade, depressão, insônia, que cuidados precisa ter com o álcool? O álcool. O álcool a gente tem que ter cuidado sempre, né? O excesso de álcool vai fazer mal independente de ansiedade ou depressão. O álcool, o perigo justamente algumas pessoas têm predisposição e podem se tornar dependentes do álcool, porque buscam no álcool uma terapia, uma forma de dormir, usar o álcool como se fosse um medicamento, usar o álcool para esquecer problemas, para diminuir a ansiedade, usar o álcool para dormir melhor, é um perigo. Você pode ter os efeitos colaterais do álcool, ele pode aumentar a pressão arterial, pode trazer lesão para estômago, pode trazer vários males para a saúde, né? A questão do fígado, que a gente sabe. E o álcool é tóxico, é uma droga, causa dependência, risco de acidente e pode piorar os quadros depressivos. Você tem é como se fosse um sedativo. A mesma coisa do tarja preta, não vai aliviar de forma saudável o sintoma da ansiedade. Você vai estar usando algo como uma máscara para aquele momento. Ele não vai trazer um bem-estar psicológico, não vai melhorar o humor, pode até piorar. Então tem que ter cuidado com o uso do álcool. O meu filho rói muito as unhas. Isso pode ser uma ansiedade? É a pergunta aqui do Marcos. Certamente é. Um transtorno obsessivo compulsivo, um toque. Né? Eu já atendi jovens que batiam calcanhar com calcanhar, chegar a ter feria, a questão da unha comum. Então, é um transtorno obsessivo compulsivo, é um quadro típico de ansiedade. A pessoa tem uma tendência, pode ter tido alguns problemas de relação à vida. E esse jovem, a gente pode ter tratamento para isso, tem profissionais que tratam, né? O jovem com medicamentos, se necessário for. E também é o esporte, a atividade física. E terapias também. Terapias também alternativas. Você pode ir com um psicólogo, você pode fazer um trabalho e esse jovem melhorar muito. Muito bem, meu caro Cláudio Geriatra, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã. Espaço sempre aberto. E por fim, só uma última lembrete. A gente falou de como o que traz os males, a gente falou de como tratar. E falamos de como fazer de forma
não medicamentosa. Tem uma outra coisa que é importante para prevenir a ansiedade. É prevenir o estresse. Como é que a gente previne o estresse? Como é que a gente previne ficar preocupado? Cultivando fé. As pessoas que praticam a religião de forma saudável, seja qual for a religião, que traz a esperança de que será resolvido os seus problemas e que, se não forem resolvidos, vão aceitar com facilidade, essas pessoas geralmente que têm uma espiritualidade mais elevada, elas também se estressam menos e ficam menos predispostas à depressão e ansiedade. Por isso, cultivar a fé é importante também na prevenção da ansiedade e no controle da ansiedade. Até a próxima semana. Até, meu irmão. Quer sugerir algum tema? Manda pra cá, 999525714.